A você que nos segue pela página da Notícia de Serrota, hoje estamos com Gerlene Silva, ela que é ex-educanda da EFA Ibapaba, né? E atualmente ela é a primeira mulher senador-saense técnica em agropecuária aqui do nosso município. Gerlene Silva, a gente já agradece a sua participação aqui na página e queríamos saber um pouco da sua experiência nessa educação da EFA Ibapaba. Gerlene Silva, se apresente para os nossos seguidores. Então, desejo boas-vindas e tá, quem está me assistindo. Prazer estar contribuindo com os saberes de vocês, a todos que vão nos assistir. Como o Ticlete já apresentou, meu nome é Gerlene Silva, sou da comunidade Córrego de Baixo, do município de Senador Sá, filha de agricultores e agricultor experimentador agroecológica. Bom, até onde eu sei, eu sou a primeira técnica formada em agropecuária do município de Senador Sá enquanto mulher, uma jovem mulher, e assim, me formei pela Escola Familiar Agrícola Chico Antônio Bié, da região da Ibiapaba, uma escola diferenciada que é para filhos de agricultores. Me formei lá. Hoje trabalho na EMATEST de Senador Sá, acompanho os agricultores rurais aqui das comunidades, Córrego de Cima, Córrego de Baixo, Panacuí, Buri, entre outras coisas que eu acompanho outros agricultores do município por inteiro, vamos dizer assim. Falar um pouco da minha experiência enquanto estudante, né? Foi difícil, sim, enquanto jovem, enquanto de família pobre, filhos de agricultores, consegui me formar, principalmente por ser mulher. A gente enfrenta vários preconceitos, questão do machismo mesmo, mas foi difícil, mas eu consegui, com o apoio da minha família, com o apoio da comunidade, com o apoio do projeto Paulo Freire. Teve dias que realmente a gente pensou duas vezes, né, antes de voltar para a escola, mas assim, pela questão da força da comunidade, a minha comunidade me ajudou muito nessa parte, me deu muita força para continuar. E assim, falar um pouco do que foi que a EFA trouxe para mim enquanto jovem. Assim, além do sentimento de pertença, de ser uma jovem rural, de ser filha de agricultores, porque vocês que sabem, vocês que são jovens, vocês que têm filho jovem, é muito difícil a gente ver um jovem de se identificar com a agricultura, que sempre eles pensam que a agricultura não é algo bom, que é algo ruim e tal. E assim, eu tenho esse pensamento totalmente diferente. Eu vejo a agricultura como uma oportunidade no campo, como uma oportunidade para a juventude rural, como uma oportunidade para as mulheres e para os homens. Gerlene, vamos aqui só cortando um pouquinho. O que para você, na sua forma de pensar, o que muda a educação na EFA para a escola normal? Bom, eu estudei no Zilda Oliveira Aguiar, estudei no Coronel Apoliano, e eu escolhi ir para a EFA, né? Foi assim, para mim foi um pouco difícil deixar os meus professores, os meus colegas de classe, mas eu escolhi ir para lá, porque lá é uma educação diferenciada. Lá a gente foca nas nossas comunidades, nas nossas questões da agricultura, a questão mesmo de formar cidadãos e cidadãs. Quando eu estudava aqui, os nossos professores, os nossos educadores, eu costumo chamar educadores e educadoras, eles costumam muito focar, até mesmo porque já é um plano formado pelo governo, que já vem de cima, não eles que elaboram, que é muito focado para a questão de fora, né? Para uma agricultura de fora, para uma história de fora. Sim. E não, na EFA, quando eu cheguei na EFA, assim, foi um choque muito grande, porque lá a gente vai estudar a realidade da comunidade, a realidade de onde vem minha família, o acesso às coisas, às políticas públicas, o que é meu por direito, em referente municipal, estadual. Então, a gente estuda tudo isso na EFA. E assim, imagina só, quem daqui da comunidade, enquanto juventude, que sabe a história da comunidade. E lá na EFA, foi uma das primeiras atividades, e que até hoje eu lembro disso, que uma das primeiras atividades foi descobrir por que a minha comunidade se chamava Córrego de Baixo. Sim. E aí eu fui atrás, entrevistei as pessoas mais idosas, e aí eu descobri, e aí quando eu fui saber, e outra pergunta, de onde foi que a minha família surgiu? E assim, eu fiquei, vamos dizer assim, usando a expressão de boca aberta, que a minha família veio do Sergipe.
E é assim, eu fiquei muito assim mesmo, assim, tão emocionada, porque talvez era uma coisa que eu nunca ia procurar saber. Então a EFA, ela permite o estudante, o educando, a se descobrir, é isso, Gerlane? Justamente, ela permite a descoberta do próprio, se identificar, se identificar com a família, com o campo, com o meio que produz. Ela permite realmente o jovem ir a fundo, caçar suas histórias, valorizar suas raízes. E diferente das outras escolas, que assim, muitas vezes ela tem um perfil mais formado para fora, uma educação voltada para fora. Então, Gerlane, aproveitando, você falando que a educação, geralmente, a normal, ela forma para fora, né? Para trabalhar, geralmente, aqui na nossa região, para Grandene, para pessoas se deslocar para outras cidades. Sim. Então, a educação da EFA é uma educação que forma o aluno para valorizar o próprio campo, o sertão, é isso? Isso mesmo. A EFA, a gente costuma chamar educandos, né? Porque assim, se você, assim, de acordo com o que a gente pesquisa, aluno tem um significado de ser sem luz. Sim. E aí a gente costuma chamar educandos. E assim, eles nos formam, a formação que a gente tem lá é para a gente continuar nas comunidades, valorizar a profissão dos nossos pais, que lá é filhos de agricultores. E assim, quando a gente saiu, já está com 7 meses que eu saí da EFA e tal, e assim, e a gente tem relatos que, pronto, quase todos estão nas suas comunidades, trabalhando com agricultura, e os que não estão trabalhando na agricultura estão trabalhando em algumas instituições que valorizam a agricultura, que no meu caso, eu permaneço no campo, ajudo meus pais na agricultura, no quintal, mas assim, eu também trabalho na Imates, que isso também valoriza os agricultores, no acompanhamento da produção, entre outras coisas. Então, Gerlane, o que foi que te possibilitou, assim, vamos dizer, que abriu as portas para você sair daqui do sertão, para ir até a serra para estudar, Gerlane? Bom, o que me possibilitou foi o grupo de jovem, né, que foi formado na comunidade a partir da assistência técnica do projeto Paulo Freire, e lá a gente debatia alguns assuntos, e o nosso técnico, que era o Eduardo, o nosso primeiro técnico, ele nos falava sobre essa experiência diferente que tinha, que ele era um aluno de uma escola familiar agrícola e que tinha na região da Ibiapaba. Sim. E aí foi escolhido 4 jovens aqui da comunidade. Teve um sorteio, né? Na verdade, o meu nome saiu. Uhum. E assim, totalmente inocente, eu fui conhecer. E aí, como tem aquele termo lá que foi paixão, dizem que existe paixão à primeira vista, eu acredito que existe mesmo, porque sim, foi paixão à primeira vista. E aí, quando surgiu as vagas de ir para lá, me perguntaram se eu queria ir. E eu disse que eu enfrentaria sim, que eu queria ir. E aí o Projeto Paulo Freire me apoiou, que é o Projeto Paulo Freire, é um projeto que tem aqui na nossa comunidade, que presta assistência técnica para os agricultores. E aí eu fui para lá, gostei, me apaixonei, passei os meus 3 anos lá estudando, foi muito difícil, recebi muitas críticas, principalmente por ser mulher, por sair da comunidade, por deixar minha mãe e minhas irmãs, mas assim, eu consegui, fui para lá, consegui me formar, voltei para a comunidade, estou trabalhando, estou prestando assistência técnica para a comunidade. Gerlane, logo no início, quais barreiras, as dificuldades que você teve para poder chegar até a Serra, a Ibiapaba, para poder estudar? Porque sabemos que você, como uma menina aqui do sertão, do semiárido, com certeza apegada aos pais, o que te fez, assim, quais barreiras você teve no início? Bom, a principal barreira que eu tive, além da questão financeira, foi a questão de nunca ter saído de casa sozinha. Sim. Eu nunca saí assim para viajar sozinha e assim foi a primeira vez que eu viajei sozinha. Eu fui pegar as Topics e me mandei para Tianguá com o coração da mão, mas eu fui porque eu não sabia de nada, não conhecia. Era a primeira vez que eu viajava sozinha, que movimentava com dinheiro, porque eu não sabia pagar nem essas coisas, mas aí acho que a primeira dificuldade que eu tive foi essa questão de realmente me ver como uma pessoa que teria que assumir as responsabilidades de pagar as coisas, de andar sozinha, de cuidar das minhas coisinhas. Essa foi a primeira barreira. Então, a educação na EFA foi uma forma de emancipar, né, a Gerlane e tornar ela de uma forma independente, né, Gerlane? Sim. Gerlane, vamos falar um pouco dessa educação contextualizada. Como é que você tem trabalhado aqui na sua casa, com o seu pai e sua mãe? Como é que você tem colocado essa forma de educação também para ajudar a sua comunidade? Bom,
Em referente à educação contextualizada, que foi a educação que eu recebi lá na EFA, que a gente tentar contextualizar tudo que a gente for fazer com a nossa realidade. Pronto, nós somos filhos de agricultores, a gente não tem condições financeira de grandes maquinários e tal. O que a gente pode fazer, né? Aí a gente usa o que a gente tem dentro da propriedade. Eu me lembro muito bem das nossas aulas que, assim, os professores, os nossos educadores sempre diziam de a gente utilizar o que a gente tem dentro da própria comunidade, valorizar o que a gente tem dentro da nossa comunidade. É isso que eu tenho tentado fazer com as comunidades que eu presto assistência técnica, né? Que é valorizar os agricultores, a produção deles, assim, o único pezinho de cebolinha que eles tiver, mas assim, é importante que a gente valorize aquelas culturas, porque assim, é algo da comunidade. A questão da do tempo agora do caju, a gente tem que valorizar, porque assim, é algo da nossa comunidade. Aqui tem, em outras comunidades talvez não tenha. E assim, eu tento sempre valorizar as culturas, as tradições, as histórias das nossas comunidades. Quando eu fiz na EFA, para a gente concluir o terceiro ano, a gente teria que fazer um projeto, que é o PVF-PJ, é como se fosse um TCC, né? Que é mais conhecido, só que lá tem outro nome. E assim, eu fiz... do meu quintal produtivo integrado ao biodigestor, né, que é uma tecnologia que produz gás, e assim, lá a gente teria que contar toda a história da comunidade, quais eram as riquezas, por que do nome da comunidade, quem foram os primeiros moradores da comunidade, sobre a minha família, sobre a renda da minha família, o que a minha família faz, e assim... E foi um momento de eu apresentar a comunidade para milhares de pessoas que estavam lá me assistindo. E assim, dizer quais são as potencialidades da minha comunidade. Porque muitas vezes a gente vê que aqui talvez não tenha nenhuma potencialidade, não tenha nada. Mas tem muitas fortalezas. A questão do artesanato, a questão das criações, a questão das fruticulturas. Gerlene, falando em potencialidade, você ao chegar lá, juntamente com seus colegas, você... também se descobriu alguma potencialidade sua que ninguém notava, né? Na verdade, assim, aqui? Sim, eu assim, acho que uma das principais coisas que eu me apaixonei quando eu cheguei na EFA, que talvez eu não tinha muito, é essa questão do pertencimento pelo campo, Sim. Porque assim, o meu sonho era de quando eu terminasse os estudos aqui no Coronel Apoliano, eu pegar minhas bolsas e ir embora daqui. Sim. E aí, quando eu cheguei na EFA e que a gente começou a estudar todas as maravilhas de ser um agricultor, de ser filho de agricultor, hoje eu vou trabalhar no Senador, passo a semana lá, mas por mim, eu não passaria a semana, eu já estaria em casa, porque assim, eu gosto muito da área do campo, eu gosto muito da agricultura, eu gosto muito dos animais, eu gosto muito de plantas, assim, eu sou apaixonado por essa diversidade. Então, Gerlene, podemos dizer que você uniu o útil ao agradável, não é? Sim. Então, assim, a partir do momento que você teve essa oportunidade, você teve alguns exemplos de pessoas, você viu alguém fazendo isso, onde você, vendo, teve a vontade de fazer igual? Sim. Eu lembro que assim quando o projeto Paulo Freire chegou na comunidade, que foi em 2015, eu dizia para minha mãe, mãe, eu quero ser igual a este homenzinho aí, que era o técnico da minha comunidade. Eu disse, mãe, eu quero ser igual a este homenzinho aí, eu quero fazer essas coisas que ele faz, eu quero andar nas casas, conversando com os agricultores e olhando os quintais deles. E isso colocou na minha cabeça, eu sempre dizia para ela. E as pessoas me perguntavam o que eu queria ser, e eu dizia... E aí começou já a mudar o meu pensamento de não querer ir mais embora, né? Eu comecei já a ver que no campo também tinha trabalho. E aí já me veio essa vontade. E assim, eu tiro o técnico da minha comunidade como um grande espelho para mim. Então, Gerlene, vamos dizer que a EFA foi uma forma de você mudar, de certa maneira, a sua visão em relação ao campo. Isso acontece também com relação a muitos outros jovens. Então, para você começou a ter na sua mente que o campo não é aquilo que as pessoas pensam. Porque muitos aqui do sertão pensam, vou informar e vou me embora. Isso. E no seu caso, você mudou a sua maneira de pensar, não é isso? Sim, e assim, eu me formei para estar no campo, na verdade. Eu tive uma formação voltada para estar no campo. Eu não me formei para ir embora do campo. Então, uma história assim, antes, eu lembro muito que um dos meus educadores dizia assim, antes os pessoal não estudava, e mesmo assim permanecia no campo, né? Sem não estudo, só com os conhecimentos populares. Mas hoje a juventude está estudando para permanecer no campo, para ver novos meios de produção,
para potencializar realmente as produções dos nossos pais e também nossos enquanto jovem rural. Falando em pais, como é que você tem feito para ajudar o seu pai, que é agricultor, a sua mãe, que é agricultora? O que você tem colocado em prática a partir dos seus estudos, Gerlene? Bom, referente a isso, eu tenho feito várias coisas junto a eles, junto também às minhas irmãs, né? Tinha algumas coisas que eles não sabiam que você começou a ensinar para eles, Gerlene? Pronto. Eu vou citar um exemplo, que é a questão do meu minhocário. Pronto. Sim. Quando a gente começou a estudar na EFA, uma das minhas paixões logo de cara foi a questão dos minhocários, que é a criação de minhocas, né? E a gente coloca o esterco e aí faz toda aquela decomposição para colocar nas plantas e também para vender. Como tanto eu como nem minha mãe tinha condição, a gente fez numas bacias que já estavam quebradas, e aí a gente reaproveitou, né? Essas bacias, colocamos uma lonazinha para diminuir a incidência do sol. E hoje é uma fonte de renda para minha mãe. Ela coloca nos canteiros, mas também ela vende para a feira. A gente tá tendo uma feira virtual aí, a gente está vendendo. E aí é uma renda para minha mãe, né? Ela vende, pronto, a questão dos canteiros melhorou bastante com a questão do meu aprendizado técnico. Eu posso contribuir hoje quando acontece alguma coisa. Ela me pede ajuda, Gerlene, aconteceu isso, tá tendo assim uma infestação da praga tal, o que eu posso fazer, Gerlene, qual é o defensivo? Eu acredito que eu tenho ajudado bastante nessa questão da renda, porque a partir que eu trouxe a implementação de fazer um minhocário aqui, mesmo que seja pequenininho, e com o que a gente podia, que era com as bacias, mas assim, hoje eu vejo que eu já ampliei na renda familiar, porque ela já pode vender o esterco e comprar alguma coisa para dentro de casa, um arroz, alguma coisa do tipo. Gerlene, falando em defensivo, essa parte da agroecologia, como é que você tem lutado para poder as pessoas entenderem sobre essa parte aqui na nossa região do semiárido, Gerlene? Sim, referente à agroecologia, né? Assim, a agroecologia não é só a questão de não produzir com veneno, vai muito além disso, né? Tem toda essa questão socioambiental, tem toda essa questão ética e social, familiar e tal. Eu sou daquelas pessoas que eu gosto muito de trabalhar na prática, mostrar para as pessoas que aquilo dá certo, para que elas possam ver e aprimorar na sua realidade. Aqui dentro da comunidade, o que a gente tem feito, né? A gente já participou de várias oficinas, roda de conversa aqui dentro da comunidade que eu mesmo propus, que eu mesmo talvez fui a cabeça de alguns, aqui com os moradores, mas assim, a gente tenta fazer na prática aqui no nosso quintal. O nosso quintal já recebeu várias pessoas aqui, já teve intercâmbios, pessoas de fora vieram visitar, e assim, a gente tenta trabalhar de forma agroecológica, a gente não utiliza nenhum tipo de veneno aqui nas nossas produções. Tudo é a base de defensivos naturais, de poeira, molho, extrato de alho, extrato de castanha, entre outros, né? E assim, as pessoas sempre veem que aquilo vai dando certo. A questão das minhocas, um dito popular muito na comunidade, que as minhoquinhas comiam as raízes das cebolinhas. Sim. E assim, sendo que as minhocas, elas fofam o chão para poder ficar um ambientezinho mais favorável para a cebolinha. E hoje já tem agricultores que colocam minhoca nos seus canteiros, porque assim começaram a ver que aquilo era certo, que aqui não tinha problema de colocar as minhocas nos canteiros, começaram a ver que aqui a gente fazia isso. A gente começou a falar, não, isso... Assim, tente fazer dessa forma, que pode ser que dá certo. A gente fez aqui e deu certo, tente lá. E assim, hoje a gente já vê resultados, né? A questão do minhocário, eu fui a primeira pessoa que comecei na comunidade, as pessoas viram que aquilo dava certo e hoje já tem mais pessoas na comunidade com minhocário. Gerlene, então assim, falando nas suas palavras, podemos dizer que você, como jovem, incentivaria o jovem a permanecer, estudar para poder ficar no campo? Bom, é o que eu tenho lutado, assim, para a questão da permanência da juventude no campo, né? Assim, talvez eu não tenha tanto esse poder de chegar para a juventude e dizer, olha, permaneça no campo por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. Mas eu tento, por onde eu passo, por onde eu ando, mostrar que é possível ficar no campo. Porque assim, eu tive uma educação, eu tive a oportunidade de ir embora daqui, eu tive oportunidade de emprego fora daqui, fora do Ceará, na verdade. E assim, mas eu escolhi estar aqui. Eu nem sabia que eu ainda ia trabalhar na Imatese, mas assim, eu escolhi estar aqui. E é isso que eu sempre falo para a juventude, né?
que é importante permanecer no campo, é importante a gente valorizar as nossas culturas, porque se os nossos pais conseguiram chegar aqui, e principalmente nós que somos juventude, que somos lutadoras, sonhadores e estudantes acima de tudo, né? Eu acho que é possível sim permanecer no campo, aprimorar ainda mais os nossos saberes, os saberes dos nossos pais, dos nossos avós. Gerlaine, você que estudou na escola normal e também na EFA, você acha que está faltando, na sua opinião, mais escolas como a EFA? Sim, referente a isso, a escola mais próxima que tem da gente aqui é a EFA Ibiapaba, né, que Sim. fica na região da Ibiapaba. Infelizmente, a gente não tem políticas públicas para isso, para mais escolas famílias agrícolas no estado do Ceará. Mas é uma coisa que a gente está lutando enquanto escola família agrícola, enquanto ex-educando, para mais escolas. Só que claro que sim, que faltam mais escolas ainda, porque a partir que, imagina só se tivesse uma escola família agrícola ali em Sobral, ou em Massapê, ou então Sim. mesmo em Senador, com certeza eram muito mais jovens formados, assim como eu, né? Porque assim, lá é para filhos de agricultores, e assim, vai muito com a nossa realidade. Né? A gente não vai estudar as culturas lá do sul e tal, a gente estuda nós mesmos, estuda as nossas raízes, a nossa própria terra. E assim, falta sim mais escolas família agrícola, mas assim, a gente está lutando sim por mais escolas, por mais políticas públicas, porque assim, mesmo que seja poucas EFAs no estado do Ceará, mas assim, a gente está tentando mantê-las e criar mais novas escolas, mesmo que seja muito dificultoso, mesmo que o nosso desafio seja muito grande. Gerlaine, só para a gente já terminar, olha aí, para terminar com chave de ouro, faça um resumo do que foi para você aí o projeto Paulo Freire, que chegou há alguns anos, né? Vamos dizer, há uns 4 anos, 3 aqui na nossa comunidade. Qual o seu resumo, o que você deixa de mensagem da sua vida, o que aconteceu sobre o projeto Paulo Freire, que tem ajudado muitas pessoas e você é um exemplo. Bom, assim, falar do projeto Paulo Freire para mim é algo muito emocionante, né? E assim, eu admiro demais o projeto Paulo Freire, sou fãzaça mesmo, mas quando eu falo, eu costumo muito me emocionar, né? Mas Sim. Eu vou tentar. Assim, o projeto Paulo Freire, quando ele chegou aqui, a comunidade era muito... Assim, não só a nossa comunidade de Corpo de Baixo, mas as comunidades tinham muito aquele receio, porque Sim. outros projetos já tinham vindo e não tinham cumprido com aquilo que tinha prometido. Sim. E aí, a comunidade tinha muito receio. Não, é só promessa deles, não vão cumprir nada. E aí, quando o projeto Paulo Freire chegou, que começou um trabalho com a juventude, mobilizar a juventude, qual a importância do espaço de ser jovem na comunidade, principalmente nós jovens rurais, que assim, a gente muitas vezes não tem acesso a lazer, essas coisas, e aí o projeto Paulo Freire chegou e foi a mostrar que aquilo que os agricultores faziam ali não era assim como se fosse assim, vamos dizer assim, algo ruim, não era algo de se envergonhar, não é vergonha eu dizer que sou filha de agricultor, que eu sou pobre, que eu sou negra, isso não é vergonha para ninguém, e aquilo foi entrando muito em mim, e assim, com energia muito forte. E assim, a cada hora mais eu ia me adentrando nas coisas do projeto Paulo Freire. E aí, principalmente a questão das visitas, os agricultores que eles Sim. faziam. E lá eles diziam para os agricultores de não ter vergonha, de aquilo que eles produziam no quintal. Era tão importante o quanto aquilo que a gente compra no mercado. Uhum. Porque a gente está produzindo, a gente está sabendo o que a gente está comendo, né? E aí, o projeto Paulo Freire tem deixado muitas coisas boas. A gente é beneficiário das cisternas de enxurrada, das cisternas de primeira água, do biodigestor. A nossa comunidade vai ser contemplada com os projetos de avicultura, caprinocultura. As outras comunidades vizinhas já foram beneficiadas com os projetos. São muitos materiais que as comunidades recebem para trabalhar, para aprimorar o seu trabalho na agricultura e tal. E assim, além de tudo isso, da parte material que o projeto deixa, mas também assim um legado que ele deixa para as famílias, né? De empoderamento, de poder de fala, de questão da agricultura mesmo, de as famílias terem um pertence, de estar na comunidade, de ver que aquele trabalho deles é valorizado, né? Por eles serem agricultores, eles são valorizados, porque pronto, só quem participa do projeto Paulo Freire são os agricultores. E assim, Sim. é um motivo mesmo de alegria eles assim, para eles é como se assim, sei lá, como se caísse uma cor do céu, né? Enquanto a Sim. agricultura era tão menosprezada, o projeto Paulo Freire chega Exatamente. valorizando cada um e cada uma.
Aqui falamos com a Gerlene Silva. Eu aqui agradeço aqui a participação dela. Teve aqui esse tempo, ela que está com o tempo corrido sempre aí, para poder falar um pouquinho com a página Notícia de Serrota. Gerlene, muito obrigado pela sua participação.